Programa de sexta-feira acabou, com 4 pessoas pré-indicadas ao paredão, e estamos aqui pra comentar tudo, Sim, né, Voz com do Além? algumas coringando, né? Sim. Literalmente foi um programa hoje que mostrou as pessoas coringando. Exatamente, a gente teve aí durante a parte da tarde uma brincadeira com maquiagem. Tivemos também o Big Fone tocando 2 vezes. Sim, trolando. Trolando, mas muita coisa acontecendo a partir dessa trollagem. Sim. Porque quem atende o Big Fone utiliza isso também a seu favor. Sim. A gente vai comentar um pouco sobre isso tudo, então se você gosta de BBB, gosta de reality, de fofoquinha, de react, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. E vamos começar já falando sobre a mira do líder. O Lucas, que é o líder dessa semana, teve que pré-indicar 4 pessoas ao vivo aí durante o programa. Antes da festa, né? Essas 4 pessoas, que uma delas é quem ele vai indicar ao paredão. Sim. Claro que pode diminuir aí o número de pessoas, se por acaso alguém pegar o anjo, ou ser imunizado pelo anjo. Sim. Mas inicialmente ele indica Michel, Davi, Isabelle e Alane. Fernanda ficou de fora, né? Pois é. Fernanda, que era uma das dele, que eu achava que ele ia colocar. Então, na verdade, você percebia que eu acho que ele tava mais inclinado pra Alane, mas a gente até comentou no vídeo anterior que a Lady ficou falando com ele, não bota a Alane, bota a Fernanda, porque sim. a Lady é próxima do Lucas e ao mesmo tempo tem um embate com a Fernanda e é amiga próxima da Alane Sim, também, mas né? na hora que ele deu a pulseira ali pra Alane, ele deixa meio que em aberto ainda. Eu acho que ele não vai na Alane, não. Também não. Não vai, não. Você percebe que a Alane é a pessoa que ele vai deixar de stand-by. Sim. Tanto que ele até comenta que eles podem conversar, né? Exatamente. Quando ele dá a pulseira pro Davi, que é a primeira pessoa que ele dá a pulseira, ele fala o seguinte, ele dá a pulseira colocando a seguinte justificativa. Ele é inconveniente, chato, manipulador, faz tudo parecer que é sobre ele dentro da casa e é um mau jogador, porque ao invés de derrotar seus adversários no paredão, fica mandando apertar o botão e eu acho isso ridículo. Depois ele dá então a pulseira pro Michel. Pro Michel e pra Isabelle ele dá meio que junto. E ele fala assim: poucas pessoas têm a oportunidade de voltar do paredão. Eu fui indicado 2 vezes. E esse é o mesmo motivo pelo qual eu vou dar a pulseira pra Isabelle, que também me indicou pro paredão. Porque ele entrega pro Michel e continua a justificativa e termina também. com a Isabelle, né? E pra Alane ele já deixa o negocinho aberto, olha aqui, ó. Porque entendi que esse momento do jogo, a gente não tá mais votando por afinidade necessariamente, mas também por estratégia. A Alane fez um movimento de jogo de estratégia essa semana. E além disso, a gente teve um momento de estalecada que ficou mal resolvido e a gente ainda pode conversar durante esses dias aí. Ele deixa bem aberto essa podemos conversar, porque Sim. dá pra entender que ele tem preferência em indicar o Michel ou o Davi. Sim. Ele tem falado durante os dias aí que o Michel é a primeira opção. Eu também e acho. qualquer coisa depois seja o Davi. Mas ele entrega primeiro a pulseira pro Davi. Mas tu sabe como é que é Buda, né? Buda é jogador. Ele não vai na primeira pessoa. Ele não vai entregar às o vezes jogo é de até pra cara. confundir. Ele vai camuflar. Pode ter sido Eu acho isso que mesmo. ele deu pro Michel segundo, né? segundo de propósito. Ele faz isso. Pode ser, é uma boa visão. Sim. Talvez ele tentar confundir, porque geralmente quem recebe a primeira pulseira é a pessoa que tá mais propícia a ir pro paredão, e né? parece que não, gente, mas o Lucas, ele vai... Cada coisa que ele vai articular, ele pensa muito. Ele já deixou isso claro pra Lady, às vezes. E a gente não pensa porque ele parece meio não, né? Totalmente puxa-saco de camarote. Sim. Então a gente não dá muita credibilidade pra ele. Mas cada passo que ele dá ali dentro, ele é muito... Estrategista, né? E ele é bem frio também, né? Ele é bem, assim, calculista dentro do jogo dele. Sim. Tô falando como uma característica, nem como uma qualidade ou um defeito, Sim. não. Mas dentro do jogo ele pensa muito nos passos dele, né? Exatamente. Mais cedo a gente tinha comentado no vídeo anterior que o Davi atendeu o primeiro Big Fone que tocou nessa manhã. Um Big Fone aí que é uma trollagem, que vai tocar durante várias vezes até o domingo, até 6 que vezes no total, né? na sexta vez, eu acho, né? Que vai ser às 5h20 da tarde, vai passar ao vivo na programação da Globo. E aí sim o Big Fone vai mandar alguém pro paredão. Essa pessoa que for mandada pro paredão depois também vai ter a possibilidade de puxar alguém num contragolpe e indicar essa pessoa também, esse contragolpe para o paredão, né? Na primeira vez que ele atende aí o Big Fone, ele consegue até dar uma enganada, né? Mas eu acho que
que na segunda vez já não. Então, o que acontece? O Davi, ele utiliza muito bem essa possibilidade, pelo menos na minha visão, a gente até comentou sobre isso, de quando ele atende o Big Fone, ele perceber que não tem nenhuma mensagem, mas deixar subentendido pra casa que aconteceu alguma coisa. Sim. A gente vê aí as pessoas se aproximando dele, tentando entender, a gente até vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas ele mantém aí, não posso falar, não posso falar. Aham. Isso é muito bom porque deixa todo mundo com várias teorias Isso é na cabeça, ótimo, né? Isso é ótimo. E o que acontece, uma coisa que eu até vi na internet, que muita gente comentou, e eu falei, gente, o Davi podia fazer isso mesmo. Teve uma pessoa que colocou um comentário que repercutiu muito, que foi assim, o Davi podia ter pegado um ovo, dado na mão da Vanessa Camargo, um outro ovo na mão do Michel e ter falado, não pode deixar quebrar até domingo. Imagina Ia ser muito como bom, ia ser cara. bom. Ia ser ótimo. Gente, alguém eu ia podia ter amar. uma ideia dessa? Eu ia amar, Eu também cara. ia. Logo depois que o Big Fone toca, eles vão pra aquela dinâmica do perde-ganha, que é aquela dinâmica de sorte que tem dentro do confessionário, onde a pessoa pode aumentar ou diminuir o número de estalecas e assim, então, poder participar do poder coringa, que é onde elas apostam ali as estalecas pra poder ter um poder, que é um Sim. poder sempre surpresa. Sim. Eles conseguem ver o nome, no caso o poder dessa semana é o poder gêmeo, mas eles não sabem pra que funciona. E aí, na verdade, eles podem participar do poder coringa de qualquer jeito, né? É. O perde-ganha vai dar pra eles a possibilidade deles apostarem mais ou menos, né? De E perder mesmo dinheiro. você tendo todas as estalas, você tenha 3 mil, você não precisa apostar os 3 mil, você pode Sim. apostar menos. Mas geralmente quem leva é quem aposta mais, Muito, né? é. E nesse caso foi a Pitel que arrematou então esse poder gêmeo que vai dar direito a ela a 2 votos, né? No poder domingo. michuruca, O poder nem, da semana passada era melhor. Nem- Imunidade. nem vai se crescendo pra cima disso daí, porque não vai render, não. O pessoal tá muito comentando sobre esse poder também. E é um poder que, como eu disse, é um poder gêmeo, vale 2 votos, né? Então ela vai ter essa possibilidade de escolher, de ter um voto a mais. Nesse paredão, que a casa, o mais votado pela casa também é indicado, tem aí, a gente vê que pode ter uma certa. Não sei. não sei, No talvez- final das contas, eu não sei. Talvez se fosse pro grupo Fada, faria mais diferença. Faria, Porque eles têm faria. menos pessoas ali no grupo, né? Sim. Mas pro grupo Gnomo Puxadinho, que É. também tá ali com outras pessoas, eu não sei se faz eu tanta acho que diferença. não. Hoje a gente teve também uma discussão de Bin e Raquel. Aquela discussão clássica que todo mundo tem na semana do Ô, carnaval, gente. quando aluga uma casa com a família e muita gente. Sim, que chega Cabo uma hora Frio. que a convivência já tá assim. E Aham. qualquer coisinha que você pega, você já. É uma rusguinha, né? E aí foi sobre um bom dia. Parece que o Bin comentou que a Giovana não tinha dado um bom dia pra ele. A Giovana falou, mas você também nunca me dá bom dia, você vem me cobrar, você não falou comigo na festa. Aí a Raquel fala, Bin, você é assim mesmo, você é de lua. E aí já começa uma discussão de que eu tô te cobrando bom dia, não vem me cobrar bom dia. E sabe essa situação assim que você vê que tem muito da pressão da convivência, Sim. do desgaste da convivência. Sim. E ao mesmo tempo desse lugar de, às vezes, a pessoa... A gente comenta muito sobre isso outro dia, né? O quê? Sobre a questão do queridômetro ser uma coisa que, às vezes, é muito grande pra quem tá lá dentro. Aham. Um bom dia ou uma cara virada, às vezes, pode significar alguma coisa. Sim, Só que, ao mesmo tempo, o Bin cobra, mas as meninas falam que ele não faz. Sim. Então tem esse lugar, tipo, você tá cobrando uma coisa que você não faz? Eu sinto que a situação cresceu mais porque o Bin ficou sem graça. Ah. Porque ele começou a conversa, tipo, brincando. Uhum. E aí, ele fez da mesma forma. Você lembra lá no começo do jogo que ele foi fazer uma brincadeira com a Yasmin Brunet, ele deu o dedo do meio pra ela? Lembra disso? Lembro. Ele tava brincando, diz ele que ele Dentro tava da brincando, cabeça dele, dentro né? da cabeça dele. Ela não recebeu aquilo bem e retrucou ele, aí que saiu a briga. Aham. Aí foi mais ou menos a mesma coisa. Ele foi brincar com a Raquel retrucou ele não gostou e saiu a briga. Entendi. Porque no fundo, você vê que quem tava errado ali era ele. Era ele, sabe? né? Tipo, Que ele tava cobrando algo que ele não faz. Segundo o que nada deu a pra ver. entender ali, né? Deu. Você vê que até na hora que a câmera mostra isso durante o programa, gente, a câmera não tá nem posicionada. Não. Porque parece que assim, a treta aconteceu tanto do nada, Do que eu nada. acho que nem deu tempo do câmera ir lá e movimentar Sim, no tava botãozinho. dormindo, tava tirando o horário de almoço. Exatamente. Nossa, e a Raquel foi grandona, hein? Foi. Foi A grandona, Raquel, peitou. você quer conversa, você quer brigar comigo? Se você É. quiser, a gente briga. Ops, Eu vou vamos sair lá. agora, porque se eu continuar o negócio não vai ficar bom. Amei. E depois Amei. Raquel comenta aí com o Michel na sala. Ela fala, nossa, que menino chato, insuportável. Ele passa e não dá bom dia, aí quer que a gente vá atrás da bom dia pra ele. Ainda ficou tentando criar coisa de
tipo, ai, não aponta o dedo pra mim, não. não É, sei o quê. porque ela fez assim, apontando, né? Mas ele leva pra um outro lugar, tipo, como se ela estivesse apontando na cara. Exatamente. Bem menos. Exatamente. Pelo amor de Deus. Aí depois a gente tem aí Giovanna também falando sobre isso, sobre o Bin às vezes ficar pedindo ela pra algumas coisas, cobrando dela algumas coisas que ele também não faz. E por fim, chega uma hora que a Isabelle pergunta ao Davi sobre o que o Big Fone foi falado. Sim. O que o Big Fone disse? Porque o Davi tava escondendo até então de todo mundo, É, né? e aí o Davi fala pra ela, não posso falar. E é muito interessante ver essa parte do jogo, porque o Davi no último vídeo a gente comenta, né, sobre uma conversa que a Isabelle tem com o grupo Fada e depois especificamente com o Davi, onde o Davi deixa muito claro pra Isabelle, é quase como um último suspiro de tentativa de trazer ela pro jogo, pra perto dele. E aí ele deixa muito claro pra ela, eu gosto muito de você afetivamente, respeito a sua decisão, mas eu vou jogar racionalmente. E aí você já percebe que nesse momento aí, é até interessante perceber o que o Davi guarda pra ele, uma coisa que é pro jogo dele mesmo, né? Então, você percebe que já começa a existir um distanciamento, já que a Isabelle não compra, assim, de fato, a ida dela pro grupo Fada. É uma coisa, e não é uma coisa grandiosa, né? Tipo, não é um segredo, necessariamente, que ele precisa esconder dela. Então, ele escolhe fazer isso. Ele escolhe. Então, pra gente aqui, passa alguma informação, né? A não ser que ele estivesse brincando, mas assim, não me pareceu. Mas ao mesmo tempo, quando tá ali no banheiro, ele comenta com a Alana e com a Beatriz que foi um trote. Que ele só ouviu a música do Despertar. Aí a Beatriz até fala pra ele assim, sério? Ele fala assim, mas eu vou deixar o pessoal ficar com isso na cabeça. Aí a Beatriz fala, então não fala não. A Alane duvida um pouco e tudo mais. Parece que depois fica como se fosse uma brincadeira. Mas ele disse ali o que aconteceu realmente. Ele disse e não disse, né? Porque ele fala que foi o toque. E não foi o toque de despertar. Mas eu fico imaginando que às vezes a maneira que ele quis dizer do toque de despertar pode ter sido até... Sabe quando você passa por uma situação que você tá com muita adrenalina e depois você absorve alguma coisa que não é aquilo, mas é sobre aquilo? Sim, entendi. Tipo assim, o talvez na cabeça dele ele absorveu como um toque de despertar, entendeu? Tipo um despertador. Que você recolhe. Sim. Então a informação eu acho que é essa que ele passa, da chamada né? perdida, né? Exatamente. Hoje a gente teve também os meninos aí do grupo Fada brincando com uma maquiagem. Tava tendo as compras do mês, né? Do VIP, da Xepa, da semana, do mês, não, do mês quem faz costuma fazer a gente. Lá eles fazem a compra da semana. E aí a Alane começou a maquiar o Davi. Maquiou o Davi de Coringa. E aí ela começa a maquiar ele, coloca uns apliques e tudo mais. E o Davi vai dar um susto na Beatriz e na Isabelle quando elas estão voltando dessa compra ali do mercado. Aí elas levam um susto, todo mundo vai pro quarto e começa a brincar de se maquiar, de entrar na mesma onda. Então a Alane se maquia, a Beatriz também, o Matheus também, até que é interessante o que acontece. A Isabelle também está no quarto e ela também é convidada a entrar na brincadeira. Eles estão ali sem fazer nada, estão brincando e aí eles chamam ela. E aí a Isabelle diz o seguinte... Não vou fazer não. Não vou fazer porque as pessoas podem falar que está com complô. Eu não sou muito de me importar com a opinião dos outros, mas eu... Aí o Davi fala, que complô? É brincadeira. Aí ela fala, sei lá, eu tô me sentindo meio... Aí o Davi fala, faz, Isabelle, faz, para, brinca, vai. Aí ela fala assim, o pessoal vai falar, ela tá se juntando, não sei o quê, aí podem ficar falando. É interessante que na mesma fala que a Isabelle diz que ela não se importa com os outros, ao mesmo tempo você vê ela se importando de ser vista como uma pessoa do grupo Fada, né? Não é necessariamente a pessoa que tá brincando, é assim, olha lá, agora ela tá junto, ela realmente é daquele grupo. Pra você ver como é que ela tá num conflito moral com ela mesma, né? Porque, usando as palavras do Tadeu lá do último discurso de eliminação, ela tá paradoxal agora, né? Ela tá indo contra uma coisa que não é lógica dela. A gente não imaginaria que seria uma atitude da Isabelle, né? Qual atitude? Não, fugir disso. Tipo, não vou fazer porque senão vão achar que é complô. Sim. Entendeu? Não a atitude dela se juntar a um grupo, mas a atitude dela entrar numa brincadeira e olhar pra aquela brincadeira e ver muito mais do que uma brincadeira, né? É claro que pode ser que algumas pessoas da casa fossem ver dessa forma. Eu acho que Mas o que eu também acho é que ela, assim, já dá pra ver que ela tá próxima dele. Já. Então, assim, se o forem tirar... inclusive, às vezes fala sobre isso, né? Se forem tirar essa conclusão, não vai ser por conta de uma brincadeira, sabe? E aí, é interessante porque
pra mim, talvez, é aquilo, né? Talvez ela poderia pensar, eu vou brincar, porque o pessoal lá de fora tá vendo. Isolamento porque ela fica se podando, né? Talvez aí seria a hora dela fazer um VTzinho. É. Porque hoje não aconteceu nada na casa, isso daí foi o que movimentou o programa de hoje. Exatamente. Não foi? E nem foi uma grande coisa, né? Sim. Nenhuma, porque é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo não teve outra coisa. A única teve o coisa Big que tinha pra Fone. mostrar, Isso, foi né? isso. E aí o Davi e o Matheus, eles resolvem sair pelos quartos, brincando de assustar as pessoas ali. Aí eles vão no gnomo, tentam fazer isso, e logo depois eles A cara da Fernanda. eles vão no magia. E quando eles vão no magia, a Vanessa Camargo tá dormindo. Eu pensei até que poderia dar algum problema. Eu falei, será que ela vai achar ruim, alguma coisa assim? Sim. Mas aí ela se assusta com eles, ainda fala, nossa, brilhante e tal, leva na esportiva. Dá um berrão. Dá um berro. Ela Sim, leva dá um um susto. berrão. Ela fala, nossa, eu levei um susto mesmo. Sim, acorda a Lady que tava na cama da frente. Gente, o que aconteceu? A Lady, ela tava no quarto fada. O Voz do Além riu muito. Eu amei. Porque a Lady tava no quarto fada. Aí acontece que os meninos começam a se maquiar. E na hora que eles vão começar a se maquiar, a Lady acorda. Tá vendo a Lady aqui no canto, ó? Ela tá se levantando. Ela tava dormindo. Aí ela, por conta do barulho, ela levanta. O pessoal, me desculpa, Lady. Pode ficar, a gente vai sair. Ela, não, eu vou lá pra fora. Ela vai pro jardim e começa a dormir. Tem outra, incomodam ela de novo. Aí a Lady pega e vai pro magia. Ela fala, vou pro magia que ninguém sobe naquele quarto. Os meninos vão lá pra poder brincar e a Lady, não. E o Voz do Além rachou os Muito bicos. bom, cara. Ele rachou os bicos. Muito bom. Uma coisa que gerou bastante polêmica e repercussão na internet hoje foram duas falas de duas pessoas na casa em relação ao Davi. Uma delas é sobre a Yasmin. No momento em que o Davi começa a subir, aí ele sai fantasiado, ele começa a subir pro quarto magia, a Giovana olha pro Davi e ela fala, você vai matar a Vanessa de susto qualquer hora. Aí ela olha pra Yasmin e fala, você viu a cara que ele fez? Yasmin fala, medo. E a Giovana fala, e subindo devagarzinho. E a Yasmin fala, cara, coisa tipo de psicopata. Ele subindo devagarzinho, igual filme de terror, né? E aí as pessoas comentaram muito sobre a maneira como a Yasmin falou. Que não era uma maneira sobre a fantasia ou sobre a movimentação que ele fazia. Ela aprofundou o negócio ali com lugar nada a ver. Que era como se ela levasse para o pessoal e não para a brincadeira. Sim, eu só acho que se a intenção dele fosse dar um susto na Vanessa, ele era a intenção, né? Ele não ia chegar lá fazendo barulho, né? Ele ia na ponta do pé. Que era a intenção dele e do Matheus, os dois que deram um susto não só na Vanessa, como em outras pessoas na casa. Lady. E um outro momento que repercutiu muito, de uma outra fala também bastante problemática aí da Giovana, é que teve um momento que as pessoas estavam em frente ao Big Fone pra tentar atender. Tá? Depois que o Davi atende, várias pessoas vão tentar ficar ali por perto. Durante o dia, né? E aí o Davi, ele fica com a mão, assim, não, o telefone tá aqui, ele fica com a mão perto. Só que isso não pode, porque de alguma forma eles, a produção identifica que é uma obstrução, porque alguém não conseguiria, né? Ele tá obstruindo o caminho. E aí ele leva uma atenção. Quando ele leva essa atenção, a Giovana que tá ali fora fala assim, parece retardado, não escuta. Então isso foi bastante repercutido aqui fora também, sobre essas falas que tanto a Yasmin teve, quanto também a Giovana, em relação ao Davi, somente no dia de hoje, né? Essas duas falas só no dia de hoje. E aí o que acontece depois é que tem uma conversa de Lucas e Pitel ali na área externa. É uma conversa onde eles comentam sobre o jogo da Isabelle. E é muito interessante porque eu acho que a gente falou isso no último vídeo, amor. Se eu não me engano. Que é esse aqui, ó. O Lucas, ele fala o seguinte, o jogo dela pra mim, a Pitel fala, o jogo dela pra mim é um dos melhores, de longe o melhor dessa casa. Aí, a gente não disse isso, mas o Lucas, ele fala muito, ele fala, é relevante o jogo dela e tudo mais, e aí a Pitel continua, olha o que ela fala, pra mim de longe o jogo dela é o mais confortável. Eu vou votar em quem votou em mim primeiro. E é isso, sem muita análise, sem muito problema, sem muita justificativa. E aí o Lucas comenta que é, ao mesmo tempo, muito interessante o jogo, porque ela tá perto do puxadinho e evita os votos gnomo puxadinho, porque o puxadinho defende ela, e próximo do Davi que tá no fada. E a gente comentou isso mais cedo. O quanto a Isabelle se beneficia disso, né? De ter pessoas que ela gosta e são aliados dela ali em vários grupos. E isso não deixa de ser uma jogada dela dentro do jogo, né? Se você avalia, é até uma boa jogada. Uma boa jogada, porque também acho. ela acaba se esquivando aí de vários votos que poderiam vir nela. Não tá ofendendo ninguém, não tá
tá atrapalhando nada pra ninguém. Se por um acaso eu acho um bom jogo, na minha visão de jogo, não. Eu não acho bom a mensagem que você passa pro público. Exatamente. É isso. Eu acho que teria como ela fazer isso em outras camadas. Teria. Mas não deixa de ser um jogo. É um jogo. Né? Nesse aspecto, nesse sentido. Um jogo que funciona lá dentro não necessariamente funciona aqui fora. Exatamente. Tá entendendo? Porque vira aquele jogo das pessoas que só ficam se preocupando em não ir pro paredão ao invés de se preocupar em voltar do paredão. Exatamente. Que é uma coisa, por exemplo, que o Davi faz muito. Sim. Né? Que ele não tem medo de ir ao paredão, mas ele ao mesmo tempo joga com o público pra devolver ele pra casa. E pode ficar uma coisa de muito da pessoa que joga um jogo duplo, né? Que ela não no tem. caso da Isabelle. Que ela tem duas caras, sabe? A pessoa tá pode entender isso. pode tá ser. jogando lá, tá jogando cá? De que lado que você tá? Sabe? Sim, exatamente. Vamos ler as mensagens que vocês mandaram aqui pra gente. Agradecer a Kelly Regina. Kelly que fala que é de Manaus. E ela e a bebê Ana Clara, de 4 meses, uma baldocinha. Eita, 4 meses. Assistem a gente todos os dias. Muito sucesso pra vocês. Kelly, pra beijo, você e pra Kelly. Ana. Muita beijo, saúde, Clarinha. viu? Um beijo. Um beijo pra vocês duas. A Aninha de Floripa falou que todo dia se inscreve aqui no canal, porque o YouTube tira a inscrição de um dia pro outro e fala pro pessoal conferir. Obrigado, Aninha, pela dica. Aninha. E não deixa de olhar isso, gente. Às vezes você pode se inscrever e depois a própria plataforma, numa atualização do sistema, desinscrever. Então não deixa de dar seu like, de se inscrever. Ajuda muito o nosso trabalho. Ativar o sininho lá em todas as notificações. Pra receber as notificações. E muito obrigado, Aninha, por ajudar a gente a lembrar o público. Maravilhosa. O Marquinhos Frois voltou! Marquinhos! Voltei, mas sempre acompanhei e curti. Vocês, como sempre, fazendo um ótimo trabalho nos 2 canais. Muito obrigado, Marquinhos. Obrigado. E Marquinhos aí deixou aqui pra ele. Ele agora, no momento, tá começando a tomar ranço do Davi. Ei. Então o Marquinhos tá nessa onda. Vamos continuar recebendo as mensagens de vocês. Se vocês quiserem mandar, a gente vai adorar receber. É só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então no comentário fixado ali, no primeiro link, você consegue mandar o seu apoio pro canal e também sua mensagem. Muito obrigado aí ao Marquinho, Aninha, Kelly e Ana Clara. Obrigado, gente. Vamos voltar aqui então, porque o Big Fone tocou por uma segunda vez. Tocou. E quem atendeu? Davi. Aí, gente, fica até assim difícil, né? Porque... Fica, cara. E o povo lá fica reclamando que ele atende. Gente, tem cabimento? Eu vou te dizer. Eu não entendo isso, cara, porque não é uma questão não é uma questão de sorte. Não é uma questão... A questão é estar perto. É só eu falo que fica difícil nesse sentido de... mais uma vez, não falar o quanto ele protagoniza o jogo. Sim, entende? E as pessoas ficam se demonstrando cansadas. Tipo a Fernanda hoje. A Fernanda hoje ficou cansada. Tava falando lá, começou a reclamar lá porque ela não conseguiu atender o Big Fone. Mas sabe o que eu vejo uma coisa? Quando o Big Fone toca, você vê a postura das pessoas? Parece que as pessoas não ficam nem alertas. É isso que eu ia falar. Sabe? Gente, o Big Fone, ninguém sabe a hora que vai tocar. Pode ser que a pessoa não tenha uma disponibilidade ou ela esteja no banheiro na hora que ele toque. Sim. Que ela esteja comendo, não tem problema. Não é só porque o Davi fica lá o tempo todo que ele é a única pessoa que quer atender. Só que quando o Big Fone toca, é o que o Voz do Além falou. Você vê pessoas na área externa que fazem isso aqui, ó. A pessoa nem se movimenta pra tentar. Não tem um impulso. Não tem um negócio de eu quero. Você não enxerga na pessoa assim, eu quero. É uma coisa quase instintiva, A Leide tava lá no quarto magia quando tocou. A menina levantou, correndo. E é óbvio que não ia dar tempo, porque ela tava longe. Mas você vê que ela tentou, ela foi no impulso ali. A Fernanda e a Pitel estavam ali fora na hora que tocou, na área externa. A Pitel ainda faz um movimento, mas a Fernanda não move um músculo. Então, assim, não tem muito o que falar sobre isso, né? Depois ainda sobre essa vontade, né? Tipo, nossa, Davi de novo, dá logo o prêmio pra ele, que não sei o quê. Exatamente, nessa hora aí, inclusive, elas estavam conversando, é a hora que a Pitel tenta correr e a Fernanda continua ali. Gente. E ela fala, dá o prêmio logo pra ele, entrega a chave do portão pra ele. Eu não entendo, eu acho que isso... É por causa disso daí que a Fernanda tá muito comentando sobre Davi, porque a Fernanda não comentava tanto sobre Davi, mas ela tá começando a ver nele e a criticar nele uma coisa que ela mesma aprovava. Que ela falava assim, eu sinto mais falta das pessoas indo pro jogo, indo pra não sei o quê. E o Davi faz isso e ela vai lá e critica ele, eu não entendo. Isso eu acho que pode deixar, inclusive, o jogo da Fernanda enfraquecendo. Pode. A Fernanda que tinha ganhado aí uma popularidade depois da postura dela no Sincerão, em relação à maneira como ela se posicionou no jogo, que foi bastante também aí polêmica, né? No sentido de dividir opiniões. Sim. Mas ela ganha uma parcela de uma torcida que
que quer dela aí essa visão de jogo. Sim, que quer dela outra coisa que não seja Davi e o plot de Davi. Não, e que entendeu? não seja só ela dentro do quarto. E ela não sai de dentro sim, do quarto. é. E aí o que acontece sobre o que você tava falando é quando ela tá aí conversando com a Pitel e ela fala sobre o Davi. Ela fala assim, eu acho que uma boa porcentagem do Brasil quer ver isso. Mas também acho que outra boa porcentagem acha chato. Acha demais também. Acredito que é montar um paredão certo pra ele sair. Porque senão não vai sair assim pelo Brasil tão fácil. Eu acho que as pessoas também acham ele chato, mas não vão tirar à toa, porque tem gente aqui que não faz nenhuma. E aí o que eu acho também é que a partir desse momento em que a Fernanda volta do paredão e que ela percebe que existe chances dela ficar dentro da casa e que o Rodriguinho sai, eu acho que ela meio que começa a entender que realmente o Davi é uma pessoa forte. Sim. E que ela precisa movimentar pra tentar tirar ele o mais rápido possível, Sim, e pra aí- não deixar ele crescer ainda mais no jogo. E aí eu acho uma pena isso pro jogo dela, cara. Porque É. quando. Era isso. Há 2 semanas atrás eu tava vendo Fernanda fora desse lance todo de Davi e de pessoas que envolviam Davi, sabe? É como se ela fosse de um outro núcleo dentro do Big Brother, é sabe? verdade. E agora ela vem pra isso e não tem outro respiro. É. Não tem outro lugar, outra cena do Big Brother atualmente que não envolva o nome de Davi. É, exatamente. Então, saco. Porque antes tava o nome dele pra Vanessa Camargo, Sim. Yasmin. Aí depois da briga da Vanessa com ele, meio que o Gnomo compra a briga, mas o puxadinho. Meio que Exato. parece que tá virando um grupão, a gente comenta sobre isso, porque não tem nada certo. Mas você vê que todo mundo ali corrobora da opinião do Davi. E eu nem acho que é uma questão assim, de que, mas eles têm a mesma opinião sobre convivência. Não, tá tudo certo. Mas a questão é ficar o tempo todo O falando tempo todo. sobre isso. É um E aí, saco. isso torna a pessoa, até quando ela tá dormindo, quando ela não tá no jogo, falada. Assunto, né? é. Exatamente. Um saco. Aí, depois que o Big Fone toca, você vê que várias pessoas ficam ali, Ficam. tentando rodear pra ver se vão atender o Big Fone, mas é aquilo também que não dura muito tempo. Não. Não dura. Não dura. Inclusive, falando de Fernanda, a Fernanda hoje, ela chorou de raiva. E eu acho que é esse acúmulo de Eu também coisas acho. sobre o dia. Também. Sobre perceber o Davi atendendo o Big Fone 2 vezes, sobre Sim. perceber o Lucas ganhando o líder, sobre perceber as pessoas se movimentando na casa, sobre ver as pessoas brincando lá de Coringa, porque eu Aham. acho que isso mexe com a Fernanda também, principalmente sobre a fala que ela tem. Quando ela tá chorando, ela fala assim pra Pitel: você não tem noção das coisas que eu tenho vontade de falar na cara desse povo, você não tem noção. Ficar se sentindo uma bosta, sabe? É muito teatro, e saber que esse pessoal ainda vai se dar bem, sabe? Nossa, não é questão de desejar o mal, mas é saber que mesmo eles fazendo, eles provocando, ainda vão se dar bem. E aí você percebe que assim, eu acho que quando ela comenta que o pessoal faz um teatro, eu consigo entender o que ela diz muito sobre as pessoas estarem no VT, Sim. sobre as pessoas estarem Favorecendo armadas. o programa. Sobre as pessoas às vezes não estarem naturais, sempre estarem fazendo um jogo Sim. e tudo mais. Eu entendo o que ela quer dizer sobre isso, mas você percebe que ela pega isso pra justificar uma raiva dela que não faz ela se movimentar no jogo. Não faz. Porque ela podia transformar isso que ela tá sentindo pra Uhum. tentar ver o que ela faz ali. Só que o que eu acho que o maior embate da Fernanda é com ela mesma. É com ela mesma. Porque- Ela já se instaurou uma carne dura, sabe? Aham. Então ela, tipo, que ela não se torna maleável pra mais nada. Sim. Então se ela tem que se vender pra ganhar 3 milhões, ela não vai abrir mão. Sim. Ela não vai abrir mão de fazer um VT pra poder ganhar 3 E milhões. aí que entra pra mim, vou usar o paradoxo de novo, um paradoxo muito grande. Por quê? Ao mesmo tempo, a Fernanda se inscreveu pra um programa em que a gente sabe que é um programa de aparecer. De aparecer. É um programa que está na maior vitrine da Sim. televisão brasileira, o programa mais visto e comentado, e é um programa de aparecer. Sim. E é um programa de convivência. Então a Fernanda, ela foca muito na estratégia e ela esquece essa parte da convivência, que eu nem falo que é pra, assim, eu não tô falando que ela tem que ser falsa e conviver com os outros, mas é uma convivência que gera produto, gera cena pra gente assistir. Sim. Porque a Fernanda, gente, todo momento que você vê ela tá deitada na cama. Exatamente. Tem o lance da imagem também. É. O que uma pessoa deitada te passa como imagem? É. Que é preguiçosa. Que é uma pessoa que tá. Que ela não tá se importando com Que o não se jogo. importa. Nesse sentido, Sim, sabe? é. Preguiçosa com o jogo. Sim. É assim, descompromissada com o jogo. Desleixada com o jogo. Exatamente. Se ela fosse deitar, que fosse deitar lá na piscina. Não, amor. Que fosse tomar um banho de piscina.
piscina, conversasse, sei lá. É. Pelo menos sair da cama, eu já Só um acho que seria um pouco. ponto. Não precisava dela ficar o dia todo deitada na cama. Sim. Podia deitar bom, porque deitar na cama é uma delícia. Imagina aquele ar-condicionado com aqueles edredom bom. Mas assim, né, é uma coisa que ela não se movimenta. E aí eu digo acho isso por um programa de TV, entendeu? Você Exatamente. ficar em casa, na cama o dia todo, dane-se. delícia, Mas né, agora ficar num programa de televisão... Não, e aí você pensa muito sobre isso, né? Eu acho que a Fernanda seria uma ótima participante do No Limite. Porque é um Também programa acho. que exige de uma pessoa que quer ganhar, exige estratégia, mas não exige convivência. Eu acho que a Fernanda. Um pouquinho. É a convivência, mas a convivência vai ser pra você formar aliados, pra Sim. você ir bem nas provas, pra você votar em alguém, pra você tirar alguém. Aham. Agora, pra você ter que conviver no dia a dia, ter que ter dinâmicas e provas sabe? Até porque o período é muito menor, né? No limite também. E aí a Fernanda, ela chora e a Raquel e o Michel também vão tentar consolar. O Michel chega a falar pra Fernanda que tá preocupado por ela ficar muito dentro só do quarto. Acho que depois que o Rodriguinho sai, a Fernanda fica mais ainda dentro do quarto. Sim. Sabe? Me dá essa impressão. Porque antes, às vezes, quando o Rodriguinho ia pra fora, ela também ia. Ele ia pra academia, ela também ia junto. E você vê agora ela fazendo menos movimento. Eu acho que também ela pode estar passando aí por um período de luto. Sim. Sabe? Dentro do programa. Pensando no luto, gente, como uma pessoa querida sua que sai num programa de confinamento, né? Ou então até não sei se caberia luto nessa hora, mas quando ela realiza na cabeça dela de que ela não vai mais ganhar o prêmio e que ela tá ali de alguma forma, tipo... Ai, Esperando. Vou viver isso daqui, se eu conseguir ganhar uma geladeira da Electrolux bom, se eu conseguir ganhar 20 pode mil na ser prova também. bom, mas eu sei que eu não vou ganhar, entendeu? É porque ela comenta muito sobre quando o Rodriguinho sai, do quanto eles eram parecidos, né? Sim. E do quanto ela perde alguém que era muito próxima a ela e ela se via muito nele. No astral, ela fala isso. Talvez agora né? ela tá se vendo tipo um estranho no ninho, sabe? Tipo, eu sou a única diferente daqui. E você vê que a Pitel já começou a ter convivência com as pessoas na Já. casa, antes mesmo do Rodriguinho sair. Ela ganha esse jogo, ela percebe que ela precisa disso. Sim. Até pra. O que eu falo, não é uma questão só de. É igual. Ela dança com o Davi, a Pitel, conversa com ele, tá conversando com outras pessoas da casa. Não quer dizer que ela vai mudar os votos dela, mas ela cria uma outra dinâmica. Sim. Né? A gente vê ela de outras maneiras. Sim, é uma né? tentativa que a Fernanda não tá disposta a tentar. Exatamente. Não tá. E aí ela pega a carta ali que ela recebeu naquele sincerão, ela lê a carta, ela chora. O Buda tá até lá no fundo, eles estão conversando ali no quarto, outras pessoas, o Bin, a Pitel, o Buda. E aí o Buda percebe que a Fernanda tá chorando, ele pergunta pra ela se ela quer falar alguma coisa, ela diz que não. E aí a Pitel chama ela então pra deitar. Então a gente percebe que estão acontecendo algumas mudanças na casa, mas me parece que mudanças bastante internas, né? Sim. A gente tem a reflexão da Isabelle sobre qual o posicionamento que ela vai tomar diante do jogo. Sim. A gente tem a Fernanda aí tentando entender o que é essa raiva que ela tá sentindo. Exatamente. Né? Não é no macro, né? Não é no coletivo, é no micro. Mas é um movimento que com certeza vai acabar reverberando aí nos grupos e nas configurações. Com certeza. A gente vai acompanhando porque agora tá rolando uma festa na casa. Quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez essa festa já rolou, mas você não se preocupa que a gente vai trazer tudo o que vai acontecer nessa No festa. detalhe. Porque aqui a gente volta o quê, Voz A do Além? qualquer momento, né? Um beijo.